E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde um dia um portal foi aberto no céu. Em seguida várias criaturas saíram invadindo a terra. Com o passar do tempo os humanos conseguiram o poder dessas criaturas, e assim se tornaram caçadores que matavam os demônios. O protagonista, conhecido como Kang, é um aluno de uma escola secundária especializada em despertados, mas ele sofria todos os dias com os delinquentes dessa escola, pois sua habilidade era capaz de regenerar seu corpo. Mesmo sendo uma habilidade de classe S, ele não estava nesse rank, pois ele sentia muita dor quando estava regenerando. Por ser uma habilidade rara, não tinha muito conhecimento sobre ela, e devido à sua habilidade os delinquentes atacam ele sem piedade. E para piorar, como ele se curava, não tinha evidência da violência que sofria. O único motivo para ele continuar vivo era devido à sua mãe. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 5 anos, e se ele conseguisse se formar nessa escola poderia trabalhar como caçador. Devido a isso ele só precisava esperar. Com suas habilidades, ele poderia se tornar um caçador de classe C. O salário era pouco, mas ele poderia dar uma vida boa para eles dois, assim eles poderiam viver felizes. Foi isso o que ele pensou. No final eles acabaram até machucando a sua mãe, deixando ela em coma. Disseram que foi um acidente. Os delinquentes estavam no restaurante da sua mãe e devido a um evento, acabaram se descontrolando com suas habilidades. Mas Kang sabia que isso nunca seria um acidente. Com uma ira imensa, ele vai atrás dos delinquentes, mas mesmo usando todas as suas forças, ele não é capaz de nem chegar perto deles. Para piorar, ele acaba ficando preso em um lugar cheio de espinhos, sem conseguir sair, e não tinha ar. Devido à sua habilidade, ele recuperava a sua consciência, mas juntamente uma dor imensa. Isso se repetia sem parar, mas como sua mãe ainda estava viva, ele decide não desistir. Após muito tempo seu corpo começou a mudar e finalmente conseguiu sair indo em busca de vingança, e agora ele vai mostrar que não é mais o mesmo. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde existem seres que ameaçam a vida humana. Eles são conhecidos como monstros, e também existem aqueles que caçam essas criaturas, que são os caçadores. Eles enfrentam esses monstros dias após dias na busca por um rank alto e materiais raros. Assim que um monstro é eliminado, a pessoa recebe pontos de nível, onde apenas um único nível a mais é capaz de mostrar uma grande diferença de poder. Com isso, neste mundo os níveis são tudo. Aqueles que têm os níveis mais altos possuem riqueza e fama. O protagonista, conhecido como Alka, estava no nível 1 há muito tempo. Por causa disso ele era frequentemente humilhado. Ele sempre sonhou em se tornar um aventureiro, porém após se tornar ele descobriu que possui uma maldição onde ele não é capaz de ganhar experiência. Não importava quantos monstros ele derrota, se ele não conseguia subir de nível. Após ficar sem dinheiro, ele começou a catar os restos dos monstros que os outros aventureiros eliminavam. Essa era a única coisa que ele podia fazer para conseguir dinheiro para comprar comida. Mesmo sendo desprezado por todos, ele não podia desistir, pois acabaria morrendo de fome. Mas as coisas começam a mudar quando um dia, dentro de uma caverna, ele encontra um corpo de um dragão, onde após abri-lo ele se depara com uma armadura. Logo após isso ele escuta uma voz mandando usá-la. Inicialmente ele decide fugir, mas acaba sendo cercado por vários goblins. Sem escolhas ele decide usar a armadura. Após a armadura registrar seu novo proprietário, ela inicia a instalação de emergência, indo para o corpo de Alka, e logo ele percebe que sua força e habilidades aumentaram muito, dizimando os goblins facilmente, e para sua surpresa, com o poder dessa armadura do abismo, ele é capaz de absorver os níveis de monstros e humanos que os derrota. E agora Alka vai trilhar um novo caminho, onde com a ajuda dessa armadura e seu novo poder ele vai enfrentar os monstros mais fortes desse mundo, os dragões, e também os aventureiros de classe de desastre naturais. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue após a morte de um presidente de uma organização criminosa que morreu misteriosamente. Por causa disso as divisões internas começaram a lutar pela sucessão do cargo de líder, e logo a sociedade negra entrou para tomar esse lugar, causando um grande caos. Após isso os executivos de cada região começaram a tomar o poder, criando suas próprias ambições. Com isso eles tiveram que começar a lidar com a sociedade negra, que era seu maior obstáculo. Como resultado, várias vítimas civis começaram a aparecer, mas a polícia e os políticos, que foram tomados pela sociedade negra, se afastaram dessas vítimas. Em meio de todo esse caos, a mãe do protagonista, conhecido como Baek, que participou de uma antiga unidade das forças armadas, tentou expulsar a sociedade negra do seu bairro. Por causa disso ela acabou sendo morta por eles. Quando Baek descobriu tudo isso, onde a perícia da polícia falou que ela tirou a própria vida, ele não consegue conter sua raiva, pois ele sabia que o culpado estava dentro da sociedade negra, e agora Baek está decidido
bandido que vai caçar todos os membros dessa sociedade e ele vai usar todas as suas grandes habilidades de lutas contra qualquer um que tentar entrar em seu caminho sem piedade. Mas por causa disso rapidamente ele começa a ser um alvo onde poderosos inimigos vão vir atrás dele. E mesmo assim ele não vai descansar até destruir toda a sociedade negra e encontrar o culpado do incidente da sua mãe para completar sua vingança. Agora ficamos com esse mangá onde a história se inicia com o protagonista conhecido como Sangui, onde ele queria muito que um dia a realidade se tornasse igual a de um jogo, pois seria divertido caçar monstros para subir de nível, e sua vida começa a mudar quando ele recebe mensagens estranhas falando que fornecia ajuda. Inicialmente ele apenas ignora, mas pouco tempo depois as coisas começam a ficar estranhas, pois um enorme buraco apareceu no meio da cidade, e para piorar após retornar para casa para ver se sua família estava bem, ele viu uma cena horripilante diante dele, pois sua família estava todos mortos. Logo em seguida o mesmo número das mensagens liga para ele falando que vai ajudá-lo. Ele também fala que o que estava acontecendo diante dele era tudo real. Ele revela que sua família ainda está viva, onde antes da morte deles eles foram pegos pelo campo de Similis. Similis é uma inteligência artificial desenvolvida para ser superior, possuindo a habilidade de absorver a realidade como dados e eliminá-la. O objetivo dele é absorver o mundo inteiro como informações. Após isso tudo mudará. Haverá monstro e itens juntamente com NPCs. Porém uma coisa aconteceu antes: sua família foi atacada por um jogador de rank alto. O mundo estava começando a ser totalmente consumido e se isso se completasse a sua família seria apagada. Com isso, se ele quiser encontrar sua família novamente teria que se registrar como um jogador. Sem escolha, Sangui agora vai ter que partir em uma nova jornada sendo um jogador, com a ajuda de uma voz misteriosa. E ele vai usar tudo que sabe para ficar mais forte para assim descobrir a verdade por trás desse incidente para salvar sua família e encontra o culpado por tudo isso, e aqueles que entrarem no seu caminho será dizimado sem piedade. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue em um mundo onde misteriosamente começaram a aparecer fendas em vários locais. Logo após isso, vários monstros começaram a sair deles e rapidamente a humanidade foi superada por esses inimigos. Porém esse não foi o fim de tudo, pois pessoas de todas as idades e gêneros começaram a despertar habilidades adquirindo poderes sobre-humanos. Com isso ficaram conhecidos como caçadores, pois eles eram os únicos capazes de lutar contra esses monstros. Eles também ganharam uma tela de status para ver como está seus atributos como se fosse um jogo, e agora a história segue com o protagonista conhecido como Dojon. Ele é um homem sem nada especial. Ele continuou estudando por 3 anos após o fim do seu serviço militar, e com isso ele se juntou com a equipe que administra as fendas, e após um ano depois da sua contratação ele finalmente recebeu sua primeira tarefa como membro da equipe. Com isso ele estava animado para seu primeiro serviço prático, mas no caminho ele acaba sendo atingido por um caminhão, e quando ele acordou, ele percebe que foi parar em outro mundo. Neste novo mundo ele participou de incontáveis batalhas e morreu várias vezes, porém ele sempre se levantava graças à sua nova habilidade, onde ele é capaz de voltar um dia após sua morte. Com o passar do tempo, após incontáveis batalhas contra inimigos poderosos e retornando várias vezes, ele já não tinha muitas lembranças da sua outra vida, e após um tempo ele ficou apelidado como Demônio Celeste pelos habitantes desse mundo ser mais poderoso. Porém um dia ele acaba retornando para a Terra novamente um dia após seu acidente, com todas suas memórias das batalhas, e todos seus atributos vieram junto com ele. Mesmo querendo viver uma vida normal, ele acaba conseguindo uma nova filha, e agora o ser mais poderoso do mundo do Murim retornou para a Terra com uma nova filha, e sem outras escolhas, ele vai ter que viver sua nova vida como pai. Com isso ele vai usar toda a sua força contra qualquer um que tentar machucar sua nova família.